Boa tarde a todos e a todas. De facto, eu sou a primeira, até por razões cronológicas, porque vou falar sobre as origens do movimento, portanto, socialista no Porto. Eu vou, sobretudo, falar do PowerPoint que trago, é muito simples, porque tem que ver com a minha maneira de ser, não tenho grande simpatia por PowerPoints, confesso. Seja como for, se é verdade que na primeira metade do século XIX, alguns pensadores mais progressistas do liberalismo português começaram a interessar-se pelas questões, portanto, sociais, sobretudo pelo alargamento do sufrágio e pelo esbater das desigualdades. É sobretudo nos anos 50, a partir de 1850, que em Portugal se começa a falar de socialismo e a emergir as primeiras associações operárias. A razão para isso prende-se fundamentalmente com a divulgação das ideias de socialistas como Owen, Fourier, Proudhon, Cabet, Louis Blanc, portanto Leroux, e também com os acontecimentos revolucionários de 1848 em França e na restante Europa. E isso faz, de facto, com que em Portugal, a partir de 1850, surjam pensadores como Lopes de Mendonça, Henriques de Nogueira, Sousa Brandão, estes em Lisboa, que defendem exatamente essas ideias. Não são revolucionários, defendem o associativismo operário, o mutualismo, uma organização do trabalho mais justa para esbater os excessos da livre concorrência, a instrução das classes, tanto operárias. E para tal, em Lisboa, vão fundar, em 1852, uma associação que tem uma importância muito grande para o socialismo português. Chama-se Centro Promotor das Classes Laboriosas. A partir daqui emerge o associativismo de Lisboa, e se é verdade que é um órgão em que os governos se apoiam para fazerem consultas sobre as questões, portanto, laborais, também é verdade que é um local em que socialistas e republicanos se encontram, só para falar de Fontana, Antero, de Quental, Teófilo de Braga e muitos outros. No Porto, de facto, também vamos encontrar, a partir da década de 50 e nos inícios de 60, alguns pensadores que vão defender as ideias dos socialistas franceses que eu, portanto, referi. Três destacam-se: Custódio José Vieira, Marcelino de Matos e aquele que é tido como o primeiro filósofo moderno, filósofo e matemático, Pedro Amorim Vieira. O Custódio José Vieira e o Marcelino de Matos fundam também a Associação dos Tipógrafos em 1852 e fundam também um jornal no Porto, o Eco, portanto, popular, em que se defendem pela primeira vez as ideias dos socialistas franceses. É também neste período que no Porto aparecem as primeiras associações operárias, que eu não vou ler porque estão aqui. Se olharem para o nome delas, é evidente algumas características. Em primeiro lugar, são associações de caráter mutualista, isto é, que visam socorrer os operários em situações de crise. Em segundo lugar, reparem que nós temos tipógrafos, alfaiates, ourives, serralheiros, ou seja, estamos a falar de artesãos qualificados, que são os primeiros, portanto, dirigentes das associações operárias, aqueles que perante a nova lógica da fábrica perder o controlo e o prestígio da sua arte e, portanto, lutam também por um brio profissional. Por outro lado, isto vai ao encontro do que é o setor secundário no Porto nesta segunda metade, que são pequenas oficinas tradicionais, lideradas por estes artesãos, apetrechadas tecnologicamente de maneira fraca
e um predomínio muito grande do setor têxtil com o sistema de produção, tanto domiciliar, em casa. Por outro lado, se olharem para as datas, predomina 1856, o que se explica por ter sido um ano terrível para o Porto, evidentemente para os operários do Porto. Porquê? Maus anos, portanto, agrícolas, subida do preço do pão, salários muito baixos que não acompanham essa mesma subida. Os vinhedos do Douro são atacados por uma doença, portanto, ao ídio, e ainda duas doenças, duas epidemias, a cólera morbus e o tifo. E, portanto, evidentemente que é neste período que associações de caráter mutualista fazem mais sentido. Em 1864, tenta-se fazer no Porto uma espécie de centro promotor das classes, portanto, laboriosas, como havia em Lisboa, o centro, portanto, operário, mas que falha porque nunca teve o apoio das, digamos, associações e faltava o prestígio de intelectuais e de políticos, como acontecia em Lisboa. E, portanto, a década de 60 caracteriza-se por uma aprendizagem, por algum apagamento das lutas dos operários. Os ventos de mudança, se nós quisermos, chegarão nos anos 70 e, evidentemente, que há um ano que é um ano-chave. 1871 é o ano da Comuna de Paris, acontecimento revolucionário que assusta monárquicos e republicanos conservadores, mas que estimula, anima republicanos radicais e, sobretudo, o movimento dos socialistas que acham que pela primeira vez o povo é protagonista da história, lutando pelos seus direitos. É também nesse ano que se realizam em Lisboa as conferências democráticas do Casino Lisbonense, toda a gente sabe, organizadas por dois homens ligados com o movimento socialista, José Fontana e Antero de Quental, e elas são fechadas a meio. E o governo, quando as fecha, é muito interessante aquilo que diz. Invoca a divulgação de ideias condenadas pela Igreja Católica, o espalharem as doutrinas da Comuna de Paris, porque elas realizam-se pouco tempo depois, e de estarem ao serviço da Internacional. Ora, isto é muito interessante porque em 1871 nós temos a entrada da Internacional no nosso país. 3 internacionalistas espanhóis, Mora, Morago e Lorenzo, vêm a Lisboa, ao centro promotor, falar secretamente com Fontana e Antero. E dá-se então o célebre encontro num barco, a bordo de um barco no Tejo, numa descrição brilhante de Jaime Batalha Reis, que também foi protagonista. Estavam os 3 internacionalistas, mais Fontana, Antero e o Jaime Batalha Reis que remava. E, portanto, esta descrição é de facto notável. Mas é importante dizer que a Internacional que entra no nosso país, em 71, é já uma internacional dividida. Ela tinha sido fundada em 1864 por Marx e muitos outros, mas nesta altura, digamos que havia sobretudo 2 grandes tendências. A tendência dominante, que nós podemos chamar, portanto, marxista, e uma tendência mais ligada à luta, digamos, económica, com um desprezo muito grande pela luta portanto, política, que vinha de Proudhon, mas que agora tinha como protagonista, portanto, Bakunin, e que, aliás, detestava Marx. Ora, portanto, Bakunin tinha criado no seio da Internacional uma associação secreta chamada Aliança da Democracia, portanto, socialista, e os seus membros eram os aliancistas. Ora, os 3 espanhóis que venham cá são exatamente aliancistas. E, portanto, vêm fazer a, digamos, portanto, propaganda da linha de, portanto, Bakunin. Isto é muito importante porque marca desde o início o nosso movimento. Aliás, Antero escreve em 72 o que é
Internacional, que é um texto de claramente de apologia às ideias de Proudhon e de, portanto, Bakunin. E, portanto, as primeiras secções que se formam em Lisboa, a do Monte, portanto, Olivetti, exatamente nesse ano, e a Associação Protetora do Trabalho Nacional, em, portanto, Alcântara, seguem os princípios exatamente desta tendência. E no ano seguinte surge a Fraternidade Operária, em Lisboa e depois Porto, já ia falar do Porto, fundada por Fontana. E os estatutos escritos pelo Fontana são claramente influenciados pela, digamos, aliança. Porquê? Porque, portanto, valorizam a luta económica que os trabalhadores devem fazer nas secções de ofício, mas proíbem aos seus membros qualquer atividade política. E, portanto, isto mostra já, enfim, uma linha mais, portanto, trabalhista e de desprezo pela luta política. A Fraternidade Operária chega também nesse ano, em 30 de setembro, ao Porto, tem sede em Gonçalo Cristóvão, na rua de Gonçalo Cristóvão. Sabe-se que nas primeiras, portanto, reuniões terão estado presentes mais de 1.500, portanto, operários, e no ano, portanto, seguinte tinha já aqui no Porto 8.000 membros e em Lisboa 10.000. A fraternidade vai desde logo estimular em 1873, no início, o primeiro surto grevista do Porto, que é um surto, portanto, grevista dos tabaqueiros e, dos, portanto, tabaqueiros e dos ferroviários. Devo dizer que os resultados são nulos, ou seja, as lutas que os trabalhadores queriam fazer por melhores salários e por um horário de trabalho mais baixo falham e os seus líderes são presos. Provavelmente, esta é uma das razões que explica que a euforia passe rapidamente. E em breve, nesse mesmo ano, os milhares de operários, de facto, abandonam a fraternidade operária. O Gonçalves Viana, que eu vou falar, que é um jovem que entra nesta época para a luta, portanto, operária, e que mais tarde escreve sobre ela, diz que o movimento estava disperso por rivalidades internas para ver quem é que fazia, portanto, mais greves. Faltava, digamos, organização no movimento operário. É verdade que isto era assim aqui, mas também é verdade que isso era, portanto, reflexo do que se passava, portanto, lá fora. É que quando a fraternidade operária surge cá, realiza-se em Haia um famoso Congresso da Internacional. E esse, portanto, Congresso representa o quê? Uma vitória clara da linha de Marx. O que esse Congresso decide é que, a partir dessa altura, em todos os países, os operários devem constituir partidos políticos distintos dos partidos, portanto, burgueses, e que lutem para chegar ao, portanto, poder. E, como o outro grupo não aceita isto, portanto, Bakunin é expulso da Internacional. E, portanto, reparem que quando nós estamos a criar os nossos núcleos, está a Internacional em ruptura. Para tornar isto ainda mais, portanto, complexo e mostrar a imensa confusão que havia no movimento português, os portugueses votam ao lado de Marx. E vocês perguntam porquê? Por convicção. Não, pelas, portanto, circunstâncias. O que é que aconteceu? É que Marx envia para cá o seu genro e fiel, portanto, seguidor, portanto, Lafargue, que vem a, portanto, Lisboa falar com Fontana e Antero. Portanto, ele veio cá, mais ninguém veio. E consegue o voto dos portugueses ao lado dos, portanto, marxistas. Apesar das influências iniciais serem claramente as outras. E, portanto, isto mostra como temos aqui um início de um, portanto, movimento ainda frágil do ponto de vista ideológico. Seja como for,
Em 1873, em outubro, então é criada aquela que é a primeira secção oficial portuguesa da Internacional, a Associação dos Trabalhadores da Região Portuguesa. Primeiro em Lisboa, poucos dias depois no Porto, cria-se exatamente com sede na rua de Santa Catarina e com 200 sócios logo de início. O Gonçalves Viana, sempre ele, o jovem que mais tarde vai ter um papel muito importante, descreve os fundadores do primeiro núcleo da Associação dos Trabalhadores no Porto. E eu peço que fixem ali um nome importante, os primos Martins. De facto, Manuel José Martins e, sobretudo, uma figura que eu vou falar muito aqui, Irmelindo António Martins, serão figuras muito importantes nos primeiros anos deste partido aqui no Porto. Ora bem, a associação consegue uma imensa adesão. Em 1876 tem 2.200 operários filiados e ativos e consegue organizar um surto grevista, este com sucesso. Entre 1875 e 77, as greves dos marceneiros, pregueiros, portanto chapeleiros, são greves com sucesso, em que os trabalhadores conseguem salários mais altos e menos horas de trabalho. E, portanto, parece que a organização operária estava a dar frutos. Só que, entretanto, era necessário cumprir aquilo que o Congresso de Haia tinha determinado, a fundação de um partido. E é exatamente isso que vai acontecer e, em 10 de janeiro de 1875, funda-se o Partido Socialista Português, aonde os membros do Porto, Felizardo Lima e Silva de Lisboa, são muito ativos a, de facto, apoiarem este partido novo. Partido esse que vai ter, portanto, curioso, porque está-se a pôr em prática uma diretiva do Congresso de Haia, claramente influenciada por Marx, mas o primeiro programa que é escrito, enfim, a meias por Antero, Nobre França e muitos outros, é um programa claramente perdoniano e, portanto, pacto-comunista. Portanto, mais uma vez, a influência inicial continuava muito forte nos socialistas portugueses. Seja como for, agora há duas linhas de ação. A Associação dos Trabalhadores para a Luta Económica e o Partido para a Luta Política. É evidente que, como qualquer partido, realiza congressos, o primeiro é em 1877, e é muito, portanto, interessante porque pelo Porto vai o Manuel José Martins e o Eduardo Carvalho e Cunha, que representam o quê? Representam o Partido Socialista, a Associação de Trabalhadores e também uma, portanto, cooperativa muito importante, a dos tecidos, dirigida por Eduardo Carvalho e Cunha. E todas estas três, portanto, organizações funcionavam no mesmo sítio, no Largo da Fontinha. E que vai passar a ser, a partir de 1877, a sede do movimento, portanto, socialista e operário do Porto, o que faz com que estes homens sejam todos conhecidos como o Grupo da Fontinha. Dirão, muito bem, a verdade é que no segundo congresso, realizado no Porto, no Largo da Fontinha, nota-se que há coisas que não estão bem. Não estão bem e o partido, os elementos do partido, queixam-se que os trabalhadores preferem claramente a associação em tanto detrimento da linha do partido. O partido sente-se enfraquecido. E então aquilo que se propõe em 1877 é uma fusão da Associação dos Trabalhadores com o partido. E o partido muda de nome, as duas coisas fundem-se e passa a ser Partido, portanto, Socialista, ou Partido dos Operários, portanto, Socialistas em Portugal. Numa, digamos,
tentativa que os trabalhadores que preferem a luta económica não se esqueçam também que existe a luta política. Só que o Conselho decide, o Conselho Central, que nessas eleições, que têm lugar em outubro de 1878, que o partido deve-se, portanto, abster. Bem, e aqui começa uma das primeiras polémicas entre o Porto e Lisboa, em que nós não percebemos muito bem a convicção ideológica, se é uma revolta local, quem manobra quem. Porque, de facto, os socialistas do Porto decidem ir a, eleições e apresentam candidato por um círculo eleitoral no Porto. Revolta local. A verdade é que nós sabemos que em Lisboa o Conselho Central tem um elemento muito importante, Azevedo Neto, que é o marxista, que não concorda com a abstenção eleitoral e que apoia os socialistas do Porto. E consegue ainda uma coisa, é que o famoso Oliveira Martins concorra também por outro círculo. E, portanto, nós não percebemos muito bem se há aqui uma convicção ou se há uma revolta local. Porquê é que eu digo isto? Porque as pessoas que apoiam que haja, de facto, uma ida a votos são os primos, portanto, Martins, que eu vou já falar deles, que eram, sobretudo, adeptos da luta económica e com um desprezo muito grande pela luta política. Portanto, nós não percebemos muito bem se há aqui uma voz do Porto a dizer nós vamos. Seja como for, as famosas eleições polémicas de 1878 são um desastre em termos de resultados. Votaram 51 operários nos, candidatos do partido. Seja como for, o partido divide-se e mais tarde há um socialista, Luís de Figueiredo, que dirá as paixões, excitaram-se. O combate foi violento como poucos. Chegou a cortar-se relações entre o Norte e o Sul. Portanto, há mesmo aqui uma revolta local. Em 1879, surge um jornal operário e, socialista no Porto, o Operário, que vai passar a ter sede também, evidentemente, no Largo da Fontinha, onde funciona tudo. Não é? Primeiro é um órgão da associação, no ano seguinte será também do partido. E aquilo que se discute nos congressos é eleições, sim ou não. Devemos participar na luta eleitoral, sim ou não. Em 1879, no Congresso Terceiro, decide-se que sim. Então, vamos participar nas próximas eleições, que são esse ano. E devo dizer que até há, socialistas do Porto que concorrem por Lisboa e vice-versa. Fazem-se comícios, sessões, eleitorais, vão-se aos vários, locais, os resultados são péssimos. Aqui, no Porto, andam à volta de 70 votos. E, portanto, isto vai levar a tornar mais clara uma divisão ideológica, pelo menos de praxis, política, entre quem defende fundamentalmente a luta económica e que quem defende aqui no Porto é, digamos, a grande figura é Irmelindo António Martins, serralheiro de que já vamos falar dele, e quem defende claramente a luta política. E agora surge um jovem, José Ribeiro, que será uma figura muito importante do socialismo no Porto, que escreve um conjunto de artigos no Operário ideologicamente perfeitos, porque são claramente, marxistas. Ele assina os artigos como João Ricardo e diz-se, sapateiro. A verdade é que nós sabemos que ele era filho de um, agricultor e que estudava. Portanto, é um jovem com uma formação mais sólida e, portanto, nós começamos a ter aqui uma tensão que é clara nos artigos entre quem defende um caminho da luta económica e quem defende a luta política. Ora, momentaneamente,
quem defende o caminho da luta económica ganha inicialmente esta batalha. E porquê? Irmelindo António Martins, o primo Manuel José, portanto, Martins, o outro primo mais jovem, Gonçalves Viana, isto quase podemos dizer, tendo em conta os tempos de hoje que temos, portanto, portanto, nepotismo, não é? Hoje teríamos aqui acusações de laços, portanto, familiares. Toda esta gente ganha o partido, aqui, portanto, no Porto, a associação aqui, portanto, no Porto, e atacam a luta política. Irmelindo Martins propõe mesmo que se vá constituir um parlamento, portanto, revolucionário na, portanto, associação, em que os trabalhadores discutam os grandes temas. Porque antes de poderem, portanto, votar, há que, portanto, formar a classe, portanto, operária. Bem, terá sido isto, terá sido a influência crescente deste grupo, que, como eu digo, ganha, quer a associação, quer o partido, que leva ao afastamento de José Ribeiro. Ele afasta-se do operário e, momentaneamente, afasta-se da vida política ativa aqui. Mas sabemos que não se afasta de todo porque há de voltar. Seja como for, em 1880 temos uma situação estranhíssima que pouca gente sabe. Realiza-se o 4º Congresso no Porto. A grande figura é Irmelindo António Martins. Elege-se um Conselho Central apenas formado por pessoas do Porto. Os de Lisboa não aparecem aqui. É estranhíssimo. Quem é que faz parte do Conselho Central do partido todo? É Irmelindo António Martins, Manuel José Martins, Joaquim Pinto Carvalho, Eduardo Carvalho e Cunha, que eu falei há pouco, e Silvestre Pinto. E mais outra coisa que pouca gente sabe. A sede do partido passa para o Porto. Portanto, entre 1880 e 1882, a sede do partido é no Largo da Fontinha. Os socialistas de Lisboa quase que não vêm cá, quase ninguém vem. Há mesmo círculos que são representados por elementos do Porto. E mais tarde há queixas de que há cartas mandadas para, portanto, Lisboa e ninguém, portanto, responde. E, portanto, nós temos aqui, momentaneamente, um predomínio do Porto. Só que nada disto evita que haja rupturas a acontecer. Nem evita que, a partir de Lisboa, a tendência, portanto, marxista esteja a, digamos, portanto, trabalhar contra isto. Ora, de facto, a partir dos anos 80, vêm as primeiras rupturas. A primeira não é tão significativa como a, portanto, segunda. Aliás, é uma ruptura um pouco estranha, porque entre o que são questões, portanto, pessoais e convicções não se percebe muito bem. Pinto Barbosa abandona o partido e a associação para formar a União Democrática e Social, com sede na Rua do Almada. Há quem veja nisto uma ruptura de tipo, portanto, trabalhista, sindicalista. Pinto Barbosa não teria gostado que em 1879 o partido, tão preocupado em participar nas famosas eleições, não tenha apoiado a greve dos, portanto, chapelanos. E, portanto, descontente com isto, ele retira-se para formar uma associação. Há quem diga também que foi uma questão pessoal. Foi uma discussão terrível entre ele e Irmelindo Martins, sempre ele, que acusou Pinto Barbosa de ser um dandy burguês. Um homem que se preocupava com o aspecto, em vestir bem, em falar bem e, portanto, ser muito pouco operário. Seja como for, Pinto Barbosa rompe, mas mantém sempre uma relação com o partido, no sentido que ele é muitas vezes, portanto, convidado para sessões eleitorais, para pequenas, portanto, conferências, e é muito interessante ver que na UDS vamos encontrar José Ribeiro, que
claramente está numa luta contra Irmelindo António Martins. Mas quando ele percebe que o Pinto Barbosa não quer que na associação estejam tanto militantes do PS, ele sai também. É a primeira ruptura que é claramente de tipo trabalhista. E tem algumas coisas de pessoal. A segunda é surpreendente. Ou seja, há de facto em Irmelindo Martins, ele, digamos, ganhou o partido no Porto, mas aquilo, digamos, tinha pés de barro. Havia uma luta interna contra ele e uma luta que vinha também de Lisboa, claro. E, portanto, em 1881, de forma seca, concisa, provavelmente como ele era, ele faz esta declaração que sai no Operário. Ele rompe com a Associação de Trabalhadores, com o partido, para formar na Rua das Carvalheiras, onde ele tinha a sua oficina, a Associação União dos Trabalhadores, e que é a primeira organização anarquista em Portugal. Reparem como ele rompe, não é? A esta associação aderem o primo Gonçalves Viana, que mais tarde falará dela, e deixa claro que eles seguem a linha aliancista, a linha original da Internacional, e que seguem a única revista que Irmelindo lia. Aliás, ele tinha aprendido a ler por ela, que era a revista, portanto, social, que era uma publicação anarquista de Barcelona, que seguia a linha de, portanto, Bakunina. E, portanto, aqui temos uma ruptura claramente anarquista, com um desprezo profundo pela luta, portanto, política e com a defesa, digamos, da luta essencialmente económica. Este primeiro grupo anarquista em Portugal acaba em 1884 porque não sobrevive à morte do seu carismático líder, o serralheiro Irmelindo Martins. Todavia, Gonçalves Viana, em 1887, depois de ser formado em Lisboa o grupo comunista, portanto anarquista, ele faz o mesmo no Porto, nesse ano, grupo comunista, portanto anarquista do Porto, e publica na nossa cidade aquele que é o primeiro jornal anarquista, a Revolução Social, e que vai ter um papel muito importante. Curiosamente, Irmelindo sai, José Ribeiro regressa. E, portanto, a partir de 81, José Ribeiro domina o jornal O Operário, em que, de facto, escreve artigos de uma ortodoxia notável ideologicamente pró-Marx. É o homem que traduz a obra do Engels, que sai em fascículos no Operário, Socialismo Utópico, Socialismo Científico. É o secretário do partido para os assuntos externos, o que de facto mostra a capacidade intelectual e ideológica dele. Só que as divisões não estão sanadas. Entre aqueles que defendem uma luta económica, como o João vai falar, serão chamados dos possibilistas, e os que defendem uma linha política, os, portanto, marxistas. Aliás, o José Ribeiro diz mesmo isso. Há atritos, há divisões internas. Eu só vou falar muito por alto, porque depois o João irá falar disto. Para que essa unidade persista, é, portanto, convocada uma conferência em 1882 e a partir daí a sede do partido volta para, portanto, Lisboa. O Porto está representado pelas duas correntes. José Ribeiro, evidentemente, marxista, Eduardo Carvalho e Cunha, agora da linha que será o possibilismo. O que é que acontece neste congresso? É aprovado um novo programa. É o único programa ideológico claro que o partido teve. O programa é escrito por José Ribeiro e é marxista. Do ponto de vista ideológico, é um programa brilhante. Também
por vontade de José Ribeiro, os dois jornais fundem-se num, para que haja unidade também nessa luta. O protesto de Lisboa junta-se com o operário do Porto, dando origem ao protesto operário do que o João irá falar. Mas, curiosamente, os possibilistas também conseguem uma vitória. A Associação dos Trabalhadores separa-se do partido, no sentido de não estar contra ele, mas de passar a ter uma organização autónoma. E, portanto, passamos a ter partido novamente e Associação dos Trabalhadores. E a luta eleitoral, reparem que isto dá para tudo, deve ser feita quando conveniente. Isto dá exatamente para tudo. Claro que a unidade é aquilo que é e, como João dirá, a ruptura viria mais tarde, em que nós, a partir de 1895, vamos ter dois partidos e duas associações de trabalhadores. Uma possibilista e outra, portanto, marxista. Para acabar, só queria dizer uma coisa. Eu centrei-me muito nas questões internas, mas nós não podemos esquecer que os socialistas tinham dois adversários, de um lado e do outro. Ou seja, para a luta política, a partir de 1880, aparece um adversário terrível, que são os republicanos, que por causa da ratificação do Tratado de Lourenço Marques e aproveitando o tricentenário da morte de Camões, iniciam uma campanha tanto nacionalista, portanto propaganda eficaz, vão criar um conjunto de grupos, uma rede de associações notável em que muita classe média, com trabalhadores, com intelectuais, estão lá, e a dada altura os operários que defendem a luta política acreditam que se calhar vale mais a pena votar no Partido Republicano, porque acham que a República trará as mudanças sociais necessárias. Pelo menos é um primeiro passo. Enfim, veremos que não é exatamente assim. Por outro lado, do lado, portanto, trabalhista, do lado da luta económica, os socialistas têm agora um adversário eficaz, que é o movimento anarquista, que é esse que consegue, de facto, penetrar melhor nas associações de trabalhadores, nas, portanto, cooperativas, que é aquele que tem greves mais eficazes, que os protestos operários são muito mais influentes e, sobretudo, que ganham simpatia quando começam a ser alvo de perseguição nos anos 90 por parte do governo, que prende os seus líderes e, portanto, eles ganham uma simpatia enorme junto dos operários que defendem a luta económica. Não admira que a primeira grande associação sindical portuguesa seja, portanto, liderada pelos anarquistas.